Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir essa nossa fala, essa nossa contribuição. E confesso que foi um tema que me deixou apreensiva, mas não menos curiosa, porque nós temos sempre falado sobre criança, né? E quando chegou essa demanda, esse desafio para falarmos sobre educando meninas versus meninos, foi um desafio porque eu tive que pesquisar e rever muitos conceitos, sair um pouco da questão só emocional e de respeito, de afeto, de carinho, como a gente vem falando, né, já há algum tempo, e parar para pensar por que a preocupação da educação sobre meninos e meninas. E garanto para vocês que foi um aprendizado muito grande de rever, de confirmar algumas coisas e também de repensar algumas coisas sobre a nossa cultura, porque a gente tem aí uma discrepância, né? uma expectativa entre o que é de menino, o que é de menina, e isso faz com que a gente pare e repense conceitos, falas e atitudes nossas. Eu fui encontrando alguns materiais bastante interessantes no sentido de como nós adultos reforçamos até inconscientemente essa separação, né? Esse divisor, esses dois mundos, como se nós não fôssemos conviver em nenhum momento, meninos e meninas, homens e mulheres, e pude reavaliar por que nós temos ainda hoje tantas violências domésticas. Creiam que passa exatamente por essa expectativa e essa separação, essa visão separatista do que é menino, do que é menina, e os meninos vão crescendo, vão se tornando jovens, chegam aos adultos e nós vivemos uma sociedade dividida pela falta de amor, pela falta de respeito, pela falta de considerar as pessoas como elas são, não o sexo que elas carregam fisicamente. E nisso tudo a gente foi descobrindo algumas coisas interessantes, inclusive na própria escola. Por erro da escola? Não. Por negligência? Não. Por displicência? Não. Por uma cultura que todos nós procuramos manter. Por uma fragilidade nossa, por falta de habilidade, por medo. Foram questões que foram brotando que eu estou trazendo para que a gente possa refletir nos nossos afazeres. Não só na educação acadêmica, né, lá na pré-escola, né, no início, como ao longo das nossas vidas. Porque até nós mesmos, profissionais esclarecidos, com inúmeros conhecimentos, vamos, em determinados momentos, fazer essas comparações, seja nas nossas famílias, seja nos nossos grupos de trabalho, seja nos nossos grupos de pacientes atendidos. E todos nós, de alguma maneira, estamos atendendo alguém. Médico, enfermeira, assistente social, fisioterapeutas, inúmeras possibilidades, os musicoterapeutas, né? Tudo isso muito envolvido numa expectativa de quem é homem e quem é mulher. E ainda bem que nós estamos nos despertando para isso, porque eu encontrei autores fantásticos que vêm nos mostrar que não é por aí que nós vamos educar nossos seres humanos, se é menino ou se é menina, né?
E eu me lembrei de um fato que eu gosto muito de ler as histórias em quadrinhos, porque eles nos trazem conteúdos bastante interessantes. Muito, 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 porque na verdade são reproduções da sociedade, reproduções da nossa cultura, onde o autor e o roteirista vem trazendo um outro jeito de olhar a vida, de perceber as pessoas. E eu me lembrei muito da Mônica, né? Da turma lá da Mônica, onde ela é a menina respeitada, mas ao mesmo tempo despeitada pela sua força física. E porque ela é uma menina que tem uma força física que deveria ser de um menino, ela precisa ser menos bonitinha, ela precisa ser mais feinha, do cabelo mais feinho, ela precisa ser gordinha, ela precisa ser baixinha. Então são estereótipos que nós vamos construindo para justificar uma habilidade que eu, menina, tenho, mas que na verdade é do menino. E também vou procurando justificativas porque o menino apresenta habilidades que não é dos meninos, é das meninas. E aí a gente vai trazendo o que Jung chamou, né, de arquétipos coletivos. A gente vai trazendo históricos inconscientes. Nós vamos lembrando de coisas que, poxa, eu já falei isso. Me passou um outro fato agora, né? Eu sigo no Instagram Mãe Fora da Caixa. E lá traz relatos de mães que sofrem falas, né? E ouvem falas e sofrem preconceito das próprias mulheres. E nós fazemos isso com as nossas crianças. Nós vamos alimentando os conceitos e preconceitos dia após dia sobre o que é de menino e o que é de menina, esquecendo que ambos são seres humanos. São seres que fazem parte de uma sociedade, enquanto cidadãos, porque eles precisam ser registrados, eles precisam ter cartão SUS, senão não tem atendimento, eles precisam ter uma identidade, senão eles não passam pelo programa de CD. E por que não considerá-los como sujeitos de uma história que eles estão construindo? Então tem umas coisas bastante interessantes da gente conversar nesse tempo que nós temos por agora. Por que eu comecei lá na educação infantil? Porque os autores vão mostrar para nós, e tem pesquisa de professores que mostram isso, né? É nesse momento que as crianças começam a se perceber diferentes, porque elas vão conviver com outras pessoas, que não pai, mãe, a família, né? Onde elas nasceram, os primos, os irmãos, os vizinhos da mesma rua, mas eles vão ver outras pessoas. Então, a educação infantil, compreendida como primeira etapa da educação básica, marca o início da experiência discente, ou seja, marca o início da experiência do estudante, de alguém que está indo para algum lugar para aprender alguma coisa, no sentido de conhecimento. Mas quando nós estamos falando de aprendizado acadêmico, aprendizado de conhecimento, detenção de conhecimentos, nós não podemos esquecer nunca de que nesse momento nós estamos construindo a nossa educação moral, a nossa educação social, a nossa educação de maneira a nos libertar enquanto pessoas. E isso é muito amplo, porque na verdade, o que acontece atualmente, né? Há um tempo atrás, nós íamos para a escola para aprender a ler, escrever, matemática, conhecimentos gerais, história, geografia. E a educação social era realizada em casa. Hoje inverteu-se um pouco, né? A educação social ela está muito presente na escola porque os pais colocam os filhos muito mais cedo na escola com a expectativa de que ele lá vai se desenvolver socialmente, convivendo em grupos. E essa expectativa vai fazer com que
torna-se difícil nós dizermos isso é de menina, isso é de menino, e educá-los de uma forma separadas, porque eles estão convivendo em grupo. Até me solicitaram, né, uma análise com relação a educando meninas. Então nós vamos esbarrar em algumas coisas físicas, tipo constituição neurológica, campo emocional, cérebro, e uma série de coisas que não dá para basear só por isso. Porque eu posso ter uma menina meiga, bailarina, com movimentos super delicados, que veste cor de rosa, que gosta de Barbie, mas eu posso ter uma mesma menina que gosta de futebol, de boné virado com as abas viradas para trás, de short, de camiseta larga, e tá tudo certo. Por quê? Eu preciso lembrar que eu estou educando uma pessoa. E mesmo que essa menina, poxa, mas como ela pode jogar futebol? Ela não tem força para arremessar uma bola no chute, ela não tem uma força para fazer uma cabeçada, né, uma cabeceada. Como não? Ou precisamos ter guetos ou locais predeterminados onde as mulheres podem ter forças e em outros locais elas não podem ter força. Como é isso? Falando nisso, né, eu lembro das meninas, das mulheres que vão arremessar dardos, né? E que elas precisam ter uma força física, uma concentração, como se a concentração fosse só para o engenheiro, para o físico, o químico, como se nós meninas não pudéssemos desenvolver uma concentração acima do esperado para fazer bordados com pontos minúsculos, para fazer trabalhos manuais. O nosso cérebro, ele se conecta com a realidade. E se eu tenho uma realidade onde eu vou encontrar no meu primeiro contato da escola, estou indo hoje com 3 anos para a escola, eu vou ter um contato com a professora, com a diretora, com a cozinheira, com o vigia da escola, com outro pai e com outra mãe, com o secretário. E aí essa autora, ela é fantástica, eu achei muito interessante o que ela traz, o que ela discute e a bandeira que ela carrega na questão de educar meninos e meninas. Ou seja, na arte de educar crianças. Porque quando eu vou para a escola e tenho um contato com outras pessoas diferentes de mim, não importa se elas são meninos ou meninas, elas são pessoas diferentes de mim. E aí ela traz, inclusive, um cunho político dessa convivência. Lá na escola eu começo a perceber que tem outras formas de viver em sociedade que é diferente da minha casa. E quando nós começamos há 20 anos, falar em globalização, como é que a gente ainda mantém essa expectativa de educar meninos e meninas de forma diferente? É bem incoerente, né? E às vezes nós acabamos nos perdendo nesses conceitos e não sabemos muito o que fazer. Quando o nosso inconsciente desperta e nós começamos a reproduzir o que era feito pelos nossos bisavós, avós, pais, e aí continuamos. Então, o que a Ana Lúcia traz para a gente é para nós pensarmos quem somos nós, na sociedade que nós estamos, que conceitos nós estamos apregoando e que atitudes nós estamos dando como exemplo. Lembrando aqui de uma fala muito religiosa, né?
que o exemplo arrasta. Eu posso falar, escrever, ter vários estudos, mas é o meu comportamento, é o meu fazer que vai fazer com que alguém me acompanhe ou não. Então, a questão da criança, né, menina ou menino, não dá para a gente pensar que eu posso explicar as coisas através de um gênero. E que, de certa forma, está ligado ao poder. Né? Nós vamos ver aqui mais na frente o comportamento masculino e feminino, ele traz um poder. Um poder que às vezes ele não tem uma expectativa positiva, no sentido de que o poder do homem é ser macho, agressivo, violento, determinar território, mandar, fazer obedecer. Olha só. E a gente se apega exatamente nessas habilidades e características de poder que nem sempre são boas. E aí pegamos a menina, né? Ela tem o poder de seduzir, de ser bela, de ser meiga, o poder de ser mãe, de gerar uma vida. E aí, o que eu faço com tudo isso? Aí, quando nós pegamos essas duas listas de poderes e colocamos no mesmo ambiente para conviver, algumas coisas não saem bem. Saem truncadas, falta habilidade para lidar com as diferenças. E aí nós nos perguntamos, o gênero e o poder desse gênero tem feito o que em nossas vidas e na nossa sociedade? Uma outra questão, se eu me apego de que o sexo masculino é poderoso para algumas coisas, mas não é poderoso para outras coisas e vice-versa para as meninas, como é que eu lido com as diferenças que nós estamos presenciando e sentindo hoje na nossa sociedade e na nossa família, porque a sociedade é um conjunto das famílias. E aí nós vamos ter uma disparidade e uma distância muito grande entre os meninos e as meninas, ou entre as mesmas meninas, das quais algumas podem ter preferências diferentes. Os meninos a mesma coisa. Por isso nós estamos numa guerra social. Uma guerra de afetos, uma guerra de desrespeito, uma guerra de agressão, onde eu acho que eu tenho o poder de agredir quem pensa diferente de mim, mesmo sendo uma menina. Ou eu penso que eu tenho o direito de mandar em alguém porque eu sou um menino. E se o outro pensa e age diferente de mim, eu posso mandar nele. Percebem como é um posicionamento e uma expectativa negativa quando nós estamos nos tratando e nos relacionando? Tem uma das pesquisas, né? Fala de algumas professoras e elas falam com a simplicidade com que elas vivenciam o dia a dia em sala de aula. Eu tenho meninos mais baguncentos, eles gostam de brincar, mas não são organizados. Mas eu tenho as meninas que são as minhas princesas, que fazem tudo na hora certa, que fazem o que é esperado. Então, a disposição e a disponibilidade para eu amar e me dar bem com quem faz o que eu quero é muito maior do que com quem não faz o que eu quero na hora que precisa ser feito.
E aí essa divisão de sentimentos faz com que eu atraia alguém para meu lado, mas faz com que eu afaste alguém de mim. E aí nós vivemos nessa busca constante de aprimoramento nas relações. Olha o que esse autor traz. Não é mais possível compreender a diferença entre meninas e meninos com explicações fundadas na teoria determinista biológica e anatômica. Tem alguns estudiosos que vão dizer que o cérebro feminino é diferente do cérebro masculino. Na estrutura, na parte interna, nas localizações emocionais, nas suas sinapses cerebrais. Pode até ser, mas isso é muito pouco. Porque eu posso ter num grupo de meninas, ora, meninas nasceram para ser mães. Alto lá. Tem meninas que não vão ser mães, eu não sou. Como pode ter outras tantas que vão ouvir essa conversa que também não são mães. Como os meninos nasceram para mandar e fazer valer a força. Opa! Tem meninos que não são assim e não vão agir assim. Então não pode ser só cerebral e só sexual. Tem outras nuances que faz de nós diferentes, ainda bem, um dos outros, né? A gente precisa pensar nesse processo de educar. Eu não vou educar uma menina para ser meiga e um menino para ser grosseiro. Eu vou educar pessoas para serem felizes enquanto elas mesmas e estarem felizes apesar das diferenças sociais que vão encontrar. Nós até abordamos isso aqui, né? Homens e mulheres adultas educam crianças definindo o seu corpo e o seu gênero, coisa que a gente acabou de comentar. As características físicas e os comportamentos esperados são reforçados ou criticados. Em uma das pesquisas, dos artigos que eu encontrei, a professora vai contar a experiência que ela teve com um menino que queria vestir de noiva. Imagina o desespero da família quando essa professora relatou que numa atividade, a fantasia, né, ou mesmo nas festas juninas, que isso é tão vivenciado nas nossas festas, né, o menino, na pré-escola, queria vestir vestido de noiva. E na primeira vez ela tentou contornar, né? Na segunda, na terceira, na quarta, ela resolveu falar para ele que ele tinha que pegar outra coisa. Ele não participou da atividade. Da mesma forma que uma menina queria usar um tênis totalmente masculino. Porque espera-se que uma menina meiga, delicada, não vá vestir uma camiseta, botar um tênis sem cadarço, com um boné virado para trás. Logo já vem a alcunha, né? E os cochichos já colocando a família em xeque de que a menina pode ser sapatão. Então, tem algumas coisas que não é possível dizer só biológico. Nós somos o somatório das nossas vivências, das nossas experiências, do meio social em que vivemos. E mesmo no meio social em que vivemos, nós vamos trazer coisas inatas de que eu posso ser diferente. Todo mundo fica muito feliz, né? Quando vê uma pessoa muito pobre, que não teve oportunidades financeiras, que não teve como estudar em escolas
de renome e que de repente passam num concurso, vão fazer uma faculdade com maior esforço. Por que que isso é aceitável? Porque um pobre de bens materiais, de condição financeira, quando ele sobressai num concurso, ele é valorizado e elogiado, mas um menino de uma classe financeira abastada, com todos os bens materiais, resolve que quer ser bailarino. Que diferença tem entre eles? São meninos, com as suas escolhas, querendo construir a sua própria história. Não somos nós que vamos construir a história deles. Quantos de nós conhecemos jovens de estrutura social, de estrutura psíquica, tranquila, bem estruturada e que são filhos de uma família desestruturada, pais alcoólatras, drogaditos, não foram criados com as mães, não foram criados com os pais e de repente lá está a pessoa centrada naquilo que ela se propôs a fazer. Ser uma pessoa feliz, apesar de todas as possibilidades para não ser. O que eu quero trazer para a gente pensar tudo isso? Que educar menino e menina independe de sexo. Eu faço um trabalho voluntário e geralmente chega algumas pessoas e falam assim, nossa, eu precisava de um enxoval de bebê, mas precisa de ser menina. Já 2 vezes que eu dou a resposta, falo assim, olha, quando nós recebemos alguma coisa ou ganhamos alguma coisa, a gente tem que ser grata a isto. Independente se é menino ou menino, você precisa de um enxoval para beber. Às vezes algumas pessoas acham a minha resposta um pouco dura e brusca. Mas se a gente não começar a mostrar para as pessoas mais arraigadas nos conceitos, nós não vamos mudar a nossa história. Porque senão nós vamos ter sempre um movimento paralelo. Sempre. Quem é menino, quem é menina, quem é do meio, o desrespeito pelos trans, ou a proteção demasiada pelos trans, então a gente está sempre sem saber o que faz com aquilo que é diferente do que nós padronizamos como normal. E aí a gente ainda volta na lista anterior dos negros, dos 4 olhos, né, de quem usa óculos, dos gordinhos, dos baixinhos, dos cabelos de bombril. Por que isso nos preocupa? Porque não pode ser, porque é preconceito, mas nós não conseguimos separar o que é determinado biologicamente do que é adquirido socialmente. É para se pensar. E na escola a gente percebe isso. Nós já falamos da história que a professora contou do menino que queria vestir de noiva. E aí, qual que é a tendência nossa socialmente? É ser mais duro com o menino. Homem não chora. Claro que chora. Porque quando o homem não pode expressar as suas dores, ele vai se tornar agressivo e violento. É o que nós temos hoje. As violências domésticas. Quando o homem acha que ele não dá conta de suportar um homossexual, ele mata. É para pensar. Porque ele é diferente? Mas ele é um homem que nem eu e age diferente? Sim. Por
que a homossexualidade feminina é menos agredida? Porque é menina e as meninas precisam ser gentis, delicadas, amorosas, sensíveis. São meninas. Por que o menino não pode ser tudo isso? Muitas vezes eu respondo para algumas mães, né, quando eu estou conversando sobre as mães com as crianças, falando sobre as crianças, o processo, como abordar, os filhos são diferentes do outro, não se compara os filhos porque eles crescem se agredindo. A tendência é eu pegar tudo que a menina obedece para fazer e dá para ela fazer, e fazer o que o menino não me obedece para fazer. Nós só estamos reforçando a submissão feminina e a agressão e a violência masculina. Porque a gente não aprendeu a lidar com isso. Os pais, as famílias ainda ficam meio perdidas com relação a isso. E aí a gente fica sem saber por onde ir. Muitas vezes a gente pede a menina para fazer uma tarefa que é mais leve e o menino para fazer mais pesado. Por quê? Por que a menina não pode desenvolver fisicamente uma força? E é possível, nós estamos cheios de exemplos por aí. Muitas mulheres com força física. Existe o condicionamento, existe o preparo, existe o querer e o desejo da pessoa. Então a gente precisa sempre rever e sempre estar estudando e lendo e discutindo, conversando com pessoas que conseguem dialogar, porque senão a gente volta a praticar o que os nossos avós faziam. Estavam errados? Não. Era o que eles tinham para o momento. Era a forma como se lidava com a sociedade naquela época. Há 70, 60 anos, né? 90 anos. Hoje, nós que estamos na casa dos 50, 60 anos, olhamos para a nossa realidade e, se nós não nos vigiarmos, nós vamos fazer coisas de 40 anos atrás. Porque é a história que a gente tem e é a história que a gente conhece. Mas não é porque nós temos 50, 60 anos que nós não podemos rever a história e construir algo agora diferente. Então são processos de vida diferentes e a gente precisa alertar para isso, né? Essa frase que a gente comentou lá atrás, o comportamento, habilidades, que é uma questão de poder, de gênero, o que a gente faz com isso? Então, muitas coisas nós vamos dizer, o homem é mais inteligente que a menina, o menino é mais inteligente. Para qual instância, para qual aprendizado e para quais habilidades? Até porque todos nós somos inteligentes. Todos. Sem exceção, todos somos inteligentes. O autista, síndrome de Down, os que carregam consigo alguns transtornos mentais ou físicos, eles são inteligentes. Dentro do potencial e das habilidades que lhes são possíveis desenvolver. Basta que nós, educadores, adultos que somos, propiciar e oferecer essas oportunidades. Se nós pegarmos uma criança com espectro autista e fechá-lo, isolá-lo, como era feito na Idade Média, a gente já falou disso aqui há algum tempo atrás, eles realmente não vão aprender nada, porque não tem contato. E nem vão colocar em prática o que o cérebro e o social que eles têm acesso vão desenvolver.
Então, o que nos leva a pensar e a determinar que meninas gostam de bonecas e meninos gostam de carrinhos? Não, as meninas podem gostar de bola. A gente tem uma seleção feminina. Ah, mas é outra coisa. Elas são famosas. Elas vão defender o país lá fora. Não, é a mesma coisa. A menina que joga a bola lá no campinho de terra, esfolando os dedos, o tornozelo, o joelho, faz parte das meninas da seleção brasileira de futebol. Por que as meninas são bem vistas no vôlei? Por que os meninos não podem ser elogiados, valorizados como bailarinos? Aí precisa criar uma série de nomes e conceitos pomposos, porque o homem foi para a cozinha. Aí ele é famoso. Não, ele tem que ser famoso quando ele tem 10 anos, é ensinado com cuidado, com fogo, a fazer a própria comida. É possível. É possível ensiná-lo a tomar conta dos seus pertences, das suas roupas, dos seus tênis, dos seus brinquedos, das coisas que gosta de fazer. Só assim nós vamos modificando bem lentamente as gerações futuras. Porque a gente avança um pouquinho e retrocede. Avança e retrocede. Mas não faz mal, a gente pode continuar. Percebendo que habilidades e poder não tem a ver com sexo. As escolhas de cada um não vai fazer dele um ser inferior ao outro. Eles são diferentes nas suas escolhas, nas suas habilidades, mas são seres humanos, independentes. Então, o processo de socialização, ele é histórico, bastante histórico. O exemplo que eu dei agora mesmo, né? Nós somos esclarecidos, estudiosos, mas basta um deslize e a gente está falando, na minha época não era assim. Quem que não fala isso? Mas o meu pai não deixava fazer isso. É histórico. E as desigualdades também são históricas. A questão é que hoje, em função da mídia alcançar longínquos espaços e na rapidez, nós ainda ficamos meio perdidos, né, com tantas informações. Mas as desigualdades sempre existiram. Se a gente pegar um filme da época da Idade Média, né, que retrata aquela história, nós vamos perceber o quanto é histórico o processo de socialização, o quanto é histórico o processo separatista de homem e mulher. As mulheres ficavam em casa tomando conta da família, cozinhando, bordando, costurando. Os homens iam para a caça e os meninos iam muito cedo para aprender a ser corajosos. Eles tinham que matar, eles tinham que ver matar para serem corajosos. Dê uma olhada lá na série do Game of Thrones. Lá retrata exatamente o processo de socialização masculino e feminino e a gente ainda repete até hoje. Porque os meninos, quando entram na adolescência, eles têm que fazer participar de tantas aberrações para ser aceito no grupo,
que se ele não tem uma orientação na família, ele vai participar dessas aberrações porque ele precisa ser aceito em algum lugar. Ele quer ter uma identidade. E é nesse momento que nós perdemos os nossos filhos para os grupos que nem sempre são saudáveis. Um alerta. A gente precisa entender que nada na vida é fixo. Nós não somos fixos, ainda bem. Estava comentando aqui, né, com um dos meninos do Telesaúde. O quanto nós precisamos nos atualizar. Hoje eu estou estudando coisas da psicologia que há 29 anos, quando eu me formei, nem se falava, porque a sociedade era outra. Eu também era outra. Imagina. Então, são quase 3 décadas de diferenças gritantes que nós vimos acontecer e que a gente não deu conta de acompanhar e que a gente sofre. Imaginemos os pequeninos que também estão passando por esse processo sem nem saber o que está acontecendo. Pensemos nisso com carinho e com cuidado. E para a gente encerrar, adoro Piaget. Ele não foi psicólogo, ele era um biólogo. Mas quando a gente faz psicologia e o desenvolvimento, né, as cadeiras de desenvolvimento infantil, 1, 2, 3, na minha época tinham 3, a gente estudava Piaget. E a gente só começa a entender quando nós vamos para a vida prática. Falei assim, Piaget queria falar isso. Porque quando a gente está estudando para a prova, a gente só tem raiva, né, para passar. Mas ele foi uma pessoa, um biólogo, que começou a mostrar que o ser humano não é só biologia. Pensa. E ele foi criticado na época porque ele tinha uma visão diferente. Nós não somos só um corpo biológico. Tenho falado várias vezes aqui. Falo todos os dias com as pessoas que eu acompanho. Ir para o psiquiatra, tomar uma medicação, beleza, louvável. De repente, dependendo da sua crise, você precisa disso. Mas saiu da crise, você precisa de um outro acompanhamento para entender o que se passa com as suas emoções que chegou a agredir o físico. Então ele diz que proporcionar à criança situações nas quais ela possa viver a cooperação, reciprocidade e o respeito mútuo, ele está construindo a sua autonomia. E quando nós temos meninos e meninas crescendo nesse processo, nós vamos ser pessoas felizes. Nós vamos ter uma sociedade onde se haja mais respeito, onde exista mais cooperação, colaboração. Nós já temos um número interessante dessas possibilidades. As crianças e os pré-adolescentes já têm uma visão diferente do mundo e de si e ajudando a construir. Mas a gente pode continuar fazendo isso. Aí sim nós vamos poder dizer que meninos e meninas têm poder, meninos e meninas têm amor pelo próximo, têm amor por si mesmos, e que meninas e meninas formam essa sociedade da qual nós fazemos parte. Momentos bons, momentos desafiadores, momentos não muito bons, mas que a gente tem condição de caminhar construindo de uma forma diferente, porque nós já mudamos muito, ainda bem. Muito obrigada e que possamos seguir adiante confiantes.